Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva nas alturas do Monte Cassino e na vista espetacular da abadia que ali existe. Antes da gente contar a história da Batalha de Monte Cassino, não se esqueça de participar da promoção dos 200 mil inscritos aqui no canal. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Aqui no Viagem na História, na nossa playlist, você pode encontrar já alguns vídeos sobre a Batalha de Monte Cassino. Mas a visita à cidade e à abadia sempre está nos nossos roteiros pela Itália. E a cada visita à região, descobrimos novas histórias que trazemos aqui para vocês. A Batalha de Monte Cassino é considerada uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. E é chamada de a Stalingrado do Ocidente, porque ela durou vários meses e 11 nações lutaram naquele pedaço de chão na bota italiana. Os alemães ocupavam uma posição considerada extremamente difícil de ser tomada, e os aliados se uniram e suaram sangue para conseguir tomar a abadia de Monte Cassino. Vamos saber mais sobre essa história. Cassino é uma pequena cidade que fica no meio do caminho entre o sul da Itália, Nápoles, e a capital Roma. Em 1943, os alemães construíram uma linha defensiva muito forte, usando exatamente a cadeia de montanhas da qual o Monte Cassino faz parte. E essa linha recebeu o nome de Gustav. Era uma linha, obviamente, fortificada e bem defendida, principalmente por conta do relevo. As montanhas dessa região da Itália são naturalmente uma forte posição defensiva. Os aliados, sabendo disso e tendo que avançar em direção a Roma, se prepararam então para enfrentar os alemães exatamente nesse ponto, em Cassino, mas objetivamente no Monte Cassino, porque a cidade de Cassino ela fica aos pés de um monte que domina toda essa região do Rio Rápido e dos rios que ali estão. As tropas aliadas, então, avançando em direção a Roma, chegaram a Cassino e ao Monte Cassino. No topo do Monte Cassino existe uma abadia que tem uma importância histórica e religiosa muito grande. Tanto é que até hoje ela é muito visitada por fiéis em peregrinação. A abadia de Monte Cassino era uma posição extremamente difícil de ser conquistada. Nós estamos aqui agora na metade do morro do Monte Cassino. E olha o que ainda falta para subir, a parte mais íngreme. Foi esse o ponto máximo que os ingleses conseguiram chegar. Para chegar lá em cima ainda faltava muito. E os alemães, com a igreja destruída pelo bombardeio, continuaram a despejar sua fúria mortal contra os aliados que subiam essa encosta. Sem sombra de dúvida, é algo impressionante. Os alemães então se prepararam para defender Monte Cassino e a cidade de Cassino a partir do avanço aliado naquela direção. E no começo de 1944 aconteceram as batalhas em torno e no Monte Cassino. A Batalha de Monte Cassino, ou as batalhas, foram 4 na realidade, envolveram vários exércitos aliados de 11 países. Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Índia, França, Polônia, todos eles enfrentando as tropas alemãs que ali estavam. Mas não eram tropas alemãs quaisquer, eram as tropas paraquedistas alemãs que foram incumbidas de defender Monte Cassino. Os alemães, no entanto, tiveram o cuidado de tentar preservar a abadia de Monte Cassino. Primeiro, ofereceram aos padres a possibilidade de deixar a abadia e, ao mesmo tempo, ofereceram a garantia de que não ocupariam militarmente a abadia, buscando evitar o bombardeio da instalação do prédio da abadia. Fizeram, então, o transporte de todas as obras de arte importantes pelos alemães e transportadas até Roma, até a sede da Igreja Católica em São Pedro. Alguns padres, 9 ao todo, se recusaram a ir embora. Os alemães, então, se instalaram ao redor da abadia, a cerca de 300 metros, para evitar exatamente o bombardeio do prédio.
vocês podem ver aí nas imagens algumas pequenas cavernas que os alemães cavaram na encosta do monte, ainda estão visíveis até hoje. E ali eles se protegeram dos ataques e dos bombardeios. Apesar disso tudo, os aliados tentaram tomar o Monte Cassino. Após tomarem a cidade de Cassino, houve uma batalha feroz na cidade, a cidade foi bombardeada e totalmente destruída, e os alemães então se deslocaram da cidade de Cassino, subiram um morro e se entrincheiraram ao redor da abadia do Monte Cassino. Os aliados então tentaram tomar a abadia, mas perceberam que não conseguiriam facilmente. Daí o comandante das tropas neozelandesas, o general Freyberg, pediu bombardeio porque os alemães estavam supostamente usando a abadia como posto de observação e ninho de metralhadores. O que houve a seguir foi um bombardeio terrível da abadia. Ela foi totalmente destruída, com exceção do local aonde São Bento tinha inicialmente, lá no século VI, iniciado a construção, na antiga caverna, antigo templo romano e antigo lugar de descanso, de abrigo de São Bento. Os 9 padres que restaram se entrincheiraram, se esconderam nesse local, e esse local foi o único ponto da abadia que não foi atingido violentamente por bombas, foi o único local que não ficou em ruínas, milagrosamente. Pois bem, após o bombardeio, os alemães então ocuparam a abadia, os restos da abadia, o que forneceu para eles certamente uma possibilidade de um abrigo melhor, de uma trincheira melhor para enfrentar as tropas que aí resistiram por mais um longo tempo. Houve várias tentativas de tropas de tomarem essa posição alemã. O primeiro ataque foram das tropas texanas, ainda quando os alemães estavam na cidade de Cassino, e foram totalmente dizimadas. Um dos ataques mais glorificados e mais famosos na história é o ataque das tropas Gurkhas pela encosta do Enforcado. Essa encosta do Enforcado é o ponto mais rochoso do Monte Cassino. E ali os Gurkhas foram dizimados pelas metralhadoras alemãs. Não conseguiram atingir seu objetivo. Pino nasceu e cresceu na cidade, então ouviu histórias sobre a batalha a vida toda e nos contou várias passagens interessantes, principalmente sobre a tomada da colina do Enforcado. Este é o Pino, ele é o dono do hotel La Pace, aqui em Cassino. O hotel, como vocês viram, fica de frente à abadia de Monte Cassino e a colina, e recebe muitos turistas do mundo inteiro que vêm para saber mais sobre essa história. Piacere, Pino. My pleasure that to welcome you in Cassino from Brazil. Os alemães resistiram até meados de maio, quando as tropas polonesas finalmente conseguiram tomar Monte Cassino. Foi uma batalha sangrenta, envolveu aí do lado aliado mais de 250 mil soldados, um número aí de cerca de 100 e poucos mil soldados alemães. Ao final, 55 mil soldados aliados estavam mortos e cerca de 20 mil soldados alemães. A nossa jornada pelo Monte Cassino, pela história da Batalha do Monte Cassino, começa aqui, no cemitério germânico, cemitério alemão. E ele está na encosta, ou seja, atrás do Monte Cassino, e aqui estão enterrados mais de 22 mil soldados. O cemitério militar sempre é algo que impacta a visita, mesmo que seja um cemitério alemão, teoricamente, ou na realidade, né, os inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje são apenas soldados que tombaram defendendo a sua pátria, como tantos outros, que a gente vai visitar em seguida o cemitério do Commonwealth, o cemitério britânico. O cemitério britânico também é muito interessante, ele tem muita história, tem uma localização próxima ao Monte Cassino, ou seja, o cemitério está aos pés do monte. É um lugar de muito respeito e um lugar, apesar de ser um cemitério, um lugar interessante de se visitar.
Em torno da abadia do Monte Cassino existem vários cemitérios. E por que tantos cemitérios? Eles mostram a dureza dos combates que aqui aconteceram. Um campo de batalha sempre é marcado por muitas cruzes, muitas lápides. E o de Cassino é diferente exatamente porque o motivo da batalha, ele domina toda a região. Então os cemitérios são em volta da abadia que está lá no alto. Isso faz de Cassino um lugar único. Estar no cemitério de Cassino, o cemitério britânico, aos pés da abadia de Monte Cassino, é uma emoção diferente. E os meus colegas de viagem aqui vão dar o testemunho deles sobre como é essa emoção. Eduardo, primeira vez aqui em Cassino, como foi essa experiência? Muito boa, muito emocionante e foi muito prazeroso estar aqui, mas sabendo que a razão é a guerra que é indesejada, que é terrível, terrível. É uma sensação muito interessante estar aqui nesse cemitério aqui da Segunda Guerra Mundial e me faz também refletir sobre a guerra, né? A crueldade que traz para as famílias e para as pessoas. O que me desperta a atenção é a questão geográfica. Você está no local onde exatamente aconteceu o fato e a gente perceber que na tomada aqui do Cassino é um lugar íngreme, de difícil acesso, de um local de extremamente estratégia militar alemã, e no cemitério a gente tem esse retrato. Tantos jovens tombaram, né? Tantas vidas foram embora. É uma grande emoção pensar que com meus 15, 16 anos eu li o livro Monte Cassino, eu vou ter que reler para fazer uma montagem na minha cabeça de coisas que eu li, coisas que a gente vai ver, né? Realmente é uma emoção muito grande a gente estar aqui. Acho que todos aqui sentem esse aspecto, né? É uma reflexão desses jovens, tantos jovens aí de 20 até 22, 23 anos. Após uma visita dessas, a gente muda totalmente a perspectiva. Você vem num local desses aqui e depois de uma reflexão, depois de algum tempo, alguma coisa você vai mudar na tua vida. Porque é uma sensação indescritível. A história que tem aqui, a energia que você encontra nesse ambiente aqui é uma coisa indescritível. Não existe palavras para a gente traduzir isso aí para quem está assistindo. É só vindo aqui mesmo. A cidade de Monte Cassino também foi duramente atingida durante a batalha. Os restos dessa batalha ainda são vistos no centro da cidade. Na principal praça da cidade, em frente à prefeitura, tem um tanque americano, um Sherman, e obuseiros também. Marcas de guerra estão espalhadas por ali, por toda parte. Lá embaixo está o cemitério britânico, que a gente acabou de visitar. Ele está aos pés do Monte Cassino, onde estamos agora. Na realidade, estamos na metade da subida para o Monte Cassino. A abadia está um pouco mais acima, mas aqui já dá para vocês terem uma noção da altura do monte em relação à posição onde está o cemitério hoje. Ou seja, a escalada era terrível. E foi esse ponto rochoso aqui à frente onde os soldados Gurkhas, que faziam parte das tropas britânicas, os famosos Gurkhas indianos, tentaram fazer a escalada. Essa encosta rochosa do monte é chamada da encosta do enforcado. Aqui, os indianos deixaram muito sangue, ceifados pelas balas das MG-42 alemãs. A escalada dos Gurkhas é uma das partes mais épicas da Batalha de Monte Cassino. Mas o principal cemitério que ali existe é o cemitério polaco, o cemitério dos poloneses.
pois os poloneses foram as tropas que conseguiram tomar a abadia de Monte Cassino no final da batalha. O cemitério de guerra polonês em Monte Cassino abriga os túmulos de 1.072 soldados poloneses que morreram atacando a abadia beneditina no topo da montanha de Monte Cassino em maio de 1944, durante a quarta batalha pela posição. Ali estão 3 tipos de lápide: cruzes cristãs para católicos romanos e ortodoxos orientais e lápides judaicas com a estrela de Davi. O cemitério também abriga o túmulo do general Władysław Anders, que comandou as forças polonesas que capturaram Monte Cassino. Anders morreu em Londres em 1970 e suas cinzas foram enterradas no cemitério, bem como as da sua esposa, que era também militar do exército polonês. O cemitério pode ser visto claramente da abadia, que fica a apenas algumas centenas de metros de distância. De todos os cemitérios aliados na região, é o mais próximo do campo de batalha, simbolizando a importância dos combatentes poloneses durante essa luta. Foram os poloneses que conseguiram finalmente entrar e tomar a abadia das forças do eixo. Como tal, seus mortos de guerra foram homenageados ao serem enterrados tão próximos da estrutura pela qual morreram libertando. A maior ironia, no entanto, é que os poloneses que lutaram, caíram e os que sobreviveram, como o general Anders, não puderam voltar para sua Polônia, pois após o fim da guerra, os soviéticos passaram a controlar o país e aqueles que lutaram ao lado dos aliados ocidentais eram considerados traidores. O general Anders e muitos dos soldados que lutaram heroicamente naquele local não tiveram a oportunidade de ver a sua pátria e muitos ficaram ali aos pés do Monte Cassino. Diante disso, é sintomático que o memorial polonês tenha 2 inscrições. A primeira, baseada no epitáfio de Simonides, diz: Transeunte, vá dizer à Polônia que perecemos obedientes ao seu serviço. E o outro diz: para a nossa liberdade e a sua, nós, soldados da Polônia, demos nossa alma a Deus, nossa vida ao solo da Itália e nossos corações para a Polônia, embora nunca tenham voltado para casa. Hoje a abadia está totalmente reconstruída. Ela recebeu doações de católicos, de religiosos do mundo inteiro e também do povo italiano, não só daquela região. Houve um esforço, a abadia foi reconstruída. Ali estão os restos de São Bento, um dos santos da Igreja Católica. Esse é o pátio interno aqui da abadia de Monte Cassino, imagem de São Bento, e foi aqui que São Bento construiu a primeira abadia. Ela foi destruída 4 vezes, um terremoto, 2 invasões dos sarracenos e dos lombardos e, por fim, o bombardeio durante a batalha em 1944. Bombardeio controverso, muitos acham desnecessário. Tudo isso aqui foi destruído e foi reconstruído pós-guerra. Mas as marcas do bombardeio da abadia de Monte Cassino ainda estão aqui por toda parte, como, por exemplo, no poço da abadia, existem fragmentos de bombas e muita parte foi reconstruída. Por exemplo, essa coluna tem as marcas do bombardeio, ela é da época. Essa já é reconstruída, fez parte da reconstrução. Então as marcas estão aqui na abadia por toda a parte. Uma coisa que não se perdeu foi a vista do alto do Monte Cassino. E além da parte sacra religiosa, dentro da abadia existe também um museu sobre a batalha, que apesar de ser pequeno, é muito interessante porque são objetos que foram usados na própria batalha. É um museu que tem um pequeno acervo, mas um acervo muito simbólico, como vocês estão vendo aí nas imagens, né? Além do acervo religioso, existe também o acervo bélico, o acervo da batalha de Monte Cassino, com armas, capacetes,
mapas e vídeos sendo exibidos. Quando visitarem a Abadia de Monte Cassino, não deixe de visitar esse pequeno museu também, que é um belo memorial dessa terrível batalha que aconteceu em Cassino. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da história da Batalha de Monte Cassino. E espero também que você possa marchar conosco, subindo o Monte Cassino, no próximo ano, com mais um grupo em visita àquela cidade e a toda a Itália, fazendo a rota dos exércitos aliados e também da Força Expedicionária Brasileira. Entre em contato e garanta o seu lugar para o 2024. Não se esqueça também da promoção dos 200 mil inscritos aqui do canal. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu comentário, dê um like no programa e também se inscreva no canal. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!